O quê? Essa é a quarta aula? Peraí, daqui a pouco a gente volta. E aí, meus jovens? Aula número 4. Vamos começar a funilar o negócio. Antes disso, curte aí a página, curte o canal, se inscreva no canal, dá seu like, compartilha. Vamos que vamos? Vocês me ajudam nessa? Pra gente botar essas aulas pra frente e fazer o negócio bombar. Legal? Vamos lá então? Vamos entrar na aula 4. E eu disse pra vocês na aula 3 que aquele era um momento bem importante porque a gente já ia falar da verdade sobre o que era empilhadeira. Lembra que a gente falou do princípio da gangorra? Lembra disso? Não vamos esquecer, hein? Era muito importante aquela informação para agora a gente seguir adiante. Legal? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre perda residual e centro de carga. Gangorra a gente ouviu falar desde pequena. Perda residual, centro de carga, que negócio que é esse? Eu falei que a gente ia entrar no mundo da empilhadeira, né? Então vamos lá. Olha só. A empilhadeira, como todos os utilitários que existem para a gente, aparelhos eletrodomésticos, carros, caminhões, enfim, tudo que é para o nosso uso, eles seguem alguns princípios de leis naturais, por exemplo, lei da física, né? Principalmente essa do que a gente, não adianta eu esticar em outros assuntos, que a principal condição que a gente tem é a lei da gravidade de que incide sobre a nossa empilhadeira, tá certo? Mas, exatamente por conta disso, que a gente tem, então, limites. Se a gente faz a empilhadeira deste jeito, ela consegue pegar a sua carga, levantar até tal altura, uma carga essa que tem que ter, lembra? A profundidade, lembra da gangorra desequilibrada? Se tiver mais para um lado do que para o outro, fica desequilibrada. Tudo isso a gente vai começar a ver agora um pouquinho melhor na prática, isso nesse assunto que a gente vai falar aqui. E eu vou colocar os principais limites que a gente precisa conhecer dentro de uma empilhadeira, legal? Então assim, ó, na engenharia, no engenho da empilhadeira, foram colocados alguns limites. Quais são eles? A altura de elevação da carga, a gente sempre precisa saber. Quando você vai falar para mim, olha, eu quero uma empilhadeira, eu falo, tudo bem, mas a que altura você quer levar essa carga? Afinal, a empilhadeira é para empilhar. Você vai falar assim para mim, 3 metros. Legal. Eu falo assim para você, qual é o tamanho da carga? Largura e profundidade, largura e comprimento da carga, independente de altura. Você vai falar para mim também. Então, profundidade da carga, né? O tamanho que ela tem. Eu vou explicar isso, o centro de carga, daqui a pouco nos próximos exemplos para você entender, tá? E terceiro, o peso dessa carga. Lembra lá, por que a profundidade de carga? Lembra no exemplo da gangorra que a gente tinha aqui, eu até peguei uma caneta para mostrar para vocês e falei o seguinte, ó, daqui até aqui tem uma determinada medida, se eu fizer isso, sai completamente do equilíbrio. Então, se eu tiver uma carga muito maior do que é o limite da empilhadeira, ela cai no desequilíbrio. Então, por isso, profundidade de carga e aonde está o meio da carga, que é o equilíbrio, lembra? É importante pra gente, por isso o centro de carga, tá? E o peso dessa carga aqui, legal? Então, altura de elevação, profundidade da carga, que a gente vai ter, e o peso dessa carga. São as 3 principais grandezas que a gente precisa saber para determinar uma máquina que a gente vai precisar, tá? Olha só que bacana nessa demonstração, nesse slide aqui. Assim, a empilhadeira, tá? Ela sai com um padrão de fábrica. Então assim, a empilhadeira, a gente tem lá 1000 quilos, 900 quilos, as pequenininhas, que hoje raramente se fabrica, as contrabalançadas, né? Elétricas tem bastante. 1.600 quilos, 1.800 quilos, 2.500 quilos. O que é isso? Esse é o padrão que a fábrica diz, ó, esta máquina está dimensionada para pegar 2.500 quilos. Verdade? Em qualquer situação? Será? Não. Então existe o princípio. Lembra que a gente falou lá atrás? A gente disse aqui,
a altura de elevação, profundidade da carga e peso da carga. Lembra disso? Então, assim, quando a fábrica diz essa é uma máquina para 2.500 quilos, obviamente ela está dizendo dentro de um padrão. Qual é esse padrão? Qual é o padrão 00, vamos dizer assim, o ajustado padrãozão mesmo do mercado, das máquinas, para ela fazer o que ela promete? Então, é assim, ó, máquina de 2.500 quilos, legal. A fábrica diz o seguinte, se eu elevar a minha carga até 4 metros de altura, elevação máxima destes garfos aqui, aqui está em milímetros, tá? 4.000 metros é ótimo, hein? Tá errado aqui, tá faltando um M. 4.000 milímetros ou 4 metros, eu elevar aquela carga, sendo que esta carga seja uma carga de 1 metro de profundidade e a parte de trás dessa carga, o limite mínimo dela, esteja encostado aqui na face dos garfos, ou seja, o meio da carga estiver exatamente aonde tem que estar para os limites dela, ela é uma máquina para pegar 2.500 quilos. Vou explicar melhor de novo, vamos lá. Carga de 1 metro. Ok, faz de conta que aqui é a face dos garfos, tá? Da empilhadeira. Meu peito está representando isso, aqui, ó, tá certo? Não adianta a minha carga ter 1 metro se eu colocar ela lá na pontinha. Aí o centro, o meio da carga dela, não vai estar em 500 milímetros. 500 milímetros é a partir daqui, deste ponto, até aqui, 500 milímetros, que ela entende que é um centro de carga. Centro de carga da máquina. Ela fala, olha, o meu centro de carga, para eu fazer o que eu prometo, tem que estar em 500 milímetros, ou seja, 50 centímetros, a partir da face do meu garfo, do meu peito, aqui. Então não adianta eu pegar uma carga de 1 metro e colocar ela 30 centímetros, 50 centímetros para frente, porque o meio dessa carga vai estar lá na frente, longe. Então, para valer, é uma carga de 1 metro, mas desde que ela esteja encostada aqui e o meio dela exatamente em 50 centímetros. E, obviamente, a gente está falando de uma carga regular, né? Perfeita, o peso distribuído por igual, medidas equidistantes, tudo certinho, né? Para fazer isso. Mas, então eu digo que o centro da carga precisa estar em 500 milímetros. Legal? O garfo máximo que a gente tem que levar a 4 metros. Se for assim, uma máquina de 2.500 quilos pega 2.500 quilos. Vocês vão ver mais para frente os outros exemplos, vai ser mais fácil de entender. Então vamos lá. Olha só. Olha a gangorra aqui na parte de baixo do slide, para vocês entenderem perfeitamente o que a gente falou na aula passada. O ponto de equilíbrio zero da empilhadeira está mais ou menos aqui onde estão os pistões aqui de elevação de inclinação, perdão, da torre. Mais ou menos nesse ponto aqui é o ponto de equilíbrio, tá? Nesse instante, olha que coisa doida. Se ela sem a carga aqui na frente, ela está completamente desequilibrada. Por quê? Deste ponto para cá tem uma carga enorme. Olha o contrapeso aqui, ó. Se aqui não tivesse carga, nós teríamos então uma expectativa de carga. E ela estaria desequilibrada por natureza. Lembra a diferença dos tamanhos dos pneus? Este pneu, ela está assim, só que a gente não consegue ver. Maior e menor. E ela vai equilibrar totalmente quando colocar a carga aqui, dentro dos padrões que a gente disse. Onde o centro da carga vai estar até 500 milímetros da face dos garfos para frente. E também se a gente elevar os garfos até 4 metros. Ricardo, quer dizer que se eu tiver uma carga mais profunda e elevar mais do que 4 metros, a máquina não vai fazer o que ela promete? Exatamente, quer dizer, em tese, ela é 2.500 quilos, mas aí é onde que ela começa a ter aquilo que a gente falou lá no início, no título, perda residual, em relação a centro de carga. Legal? Então, aí a gente, nós temos aqui, dentro deste equilíbrio, que seria exatamente o ponto de equilíbrio da gangorra,
tendo a carga até 2.500 kg, obviamente sendo uma empilhadeira para 2.500 kg. Se eu estiver falando de uma empilhadeira para 1.800, 1.700, 3.500, não importa. A capacidade dela, ela vai dar tudo dela, desde que eleve a 4,5 metros e o meio da carga em 500 milímetros. Legal? Vamos lá. Olha só o exemplo do que eu disse. Vamos lá. Peso versus capacidade de carga versus altura de elevação. Então, supondo o seguinte, que eu tenha aqui uma carga que se eu tenho um padrão, vocês vão conseguir ver no slide, a 4.000 milímetros, ou seja, 4 metros, essa carga, aqui está mostrando a carga com o pallet e o garfo, né? Essa carga até 4.000 milímetros, ela eleva 2.500 quilos, tá certo? Teoricamente, tá? De uma forma mais comum do mercado, mais comum, não é regra, não é só isso, tá? É mais amplo, mas para você gravar a mensagem, eu digo o seguinte: existe um tipo de torre que se chama duplex. Em algumas marcas chamam ela de simplex. Depois eu aperfeiçoo nisso. Mas vamos guardar simplex ou duplex, dependendo da marca, né, da empilhadeira. Ela é 4 metros de elevação, não passa disso, tá certo? Então, assim, normalmente as máquinas duplex 4 metros de elevação, ela faz o que a capacidade dela diz que ela tem, desde que a gente obedeça o meio da carga, 500 milímetros, encostadinho ali na face dos garfos, que a gente falou, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de 4.700 milímetros, ou seja, elevou mais do que os 4 metros, né? Eu estou dando um exemplo de uma máquina que se chama triplex no mercado. Ela tem 3 mastros aqui, 3 perfis de torre, eu não quero ser muito técnico nisso, tá? Em que ela tem, então vamos falar 3 estágios. Que a duplex só tem esse 1 e 2, a duplex, e a triplex tem 1, 2 e 3, que é o que é onde ela chega nesses 70 centímetros a mais do que uma duplex. Daí para mais, a gente tem máquinas que vão até 6 toneladas, aliás, a gente tem máquinas que elevam até 6 metros ou mais, tá certo? O importante é lembrar que passou dos 4 metros, ela vai perdendo capacidade, não força, mas ela começa a entrar em desequilíbrio. Legal? Então, eu estou exemplificando aqui o seguinte, que já elevou a 4,70 metros, os mesmos 2.500 quilos, e aí a máquina, já por conta do equilíbrio, lá depois dos 4 metros de altura, ela já não pode estar com 2.500 quilos. Ela tem que estar com de 2.000 para baixo, que é o limite dela. E se eu tiver uma torre, um mastro, Ricardo, que eleve mais ainda? Vamos ver esse exemplo aqui. Olha só. Se eu tiver um mastro que vá a 6 metros, que é outra medida bem comum para as empilhadeiras a combustão, tá? Triplex a combustão, a mesma capacidade de 2,5 toneladas, tá? A mesma capacidade de 2,5 toneladas, ela passou 2 metros a mais do limite de equilíbrio para essa máquina, né? Aquele 0,0 que a gente fala. Passou 2 metros porque ela está em 6 metros, ou seja, aqui em 6 metros, a mesma máquina que tem a força suficiente para levantar os 2.500 quilos, ela não pode, porque ela não tem equilíbrio suficiente. Se eu colocar os 2.500 quilos lá em cima, força ela tem. O bração dela, a parte hidráulica tem, ele empurra. Mas a hora que você começou a subir, passou de 4,70 metros com esses 2.500, de 4 metros, ela começa a ficar instável. Vai para 4,70, chegou em 6 metros, uma mexidinha, uma freada diferente e você tomba com ela. Porque ela não é preparada para isso. Então imagina, ela tem uma determinada, uma basezinha aqui. Eu começo a diminuir a base em relação ao que eu subo do pico lá em cima. É a mesma coisa que uma pessoa, um jogador de basquete.
O cara é alto pra caramba. Olha o tamanho do pé do sujeito, né? Calça 50. E é exatamente essa proporção. Quando eu disse que as máquinas são feitas baseadas em nós e nas forças da natureza, é isso que eu quero dizer para vocês. Então não adianta aquele mesmo lá na base, aquela mesma estrutura para eu aumentar essa elevação dentro dessa mesma capacidade. Ou seja, elevou mais, tiro carga, porque senão o negócio vai tombar. Não é que não tem força, nada disso. Força ela tem. O que ela não tem é lastro na gangorra para isso não capotar. Legal? Tranquilo? Se vocês não entenderam isso, vocês vão voltando, tá? Preciso aqui avançar. Precisamos avançar, legal? Olha lá. Um outro exemplo. Eu disse para vocês, então, que eu tenho um centro de carga, o meio da carga, está em 500 milímetros, ou seja, meio metro, ou seja, 50 centímetros. Legal? E é uma máquina, continua sendo uma máquina para pegar 2.500 quilos. O exemplo vai ser esse até o final. Então, assim, se eu tenho o meio da carga certinho, é uma carga de 1 metro aqui, o meio dela está certinho em 500 milímetros daqui, da face dos garfos para frente. Está ajustadinho ali, né? E ela tem 2.500 quilos, maravilha, ela faz o que ela promete, lembra? E vai até 4 metros, fez o que prometeu. Qual agora a circunstância para a gente ilustrar? Aquela outra foi, quanto mais elevo, mais eu perco. Essa, qual que é? Olha o exemplo aqui, tá? Uma mesma máquina de capacidade de 2.500 quilos, se o centro da carga dela, o meio da carga dela, for 1.200 milímetros, ou seja, 1,20 m ou melhor, vamos raciocinar? Se o meio da carga é 1,20 m, quanto que é a carga total? 2,40 m. Legal? Eu coloquei bastante para frente isso para vocês verem. Então, olha o que prolongou, só para vocês entenderem. Aquela carga que o meio dela era em meio metro, agora o meio da carga está em 1,20 m. Ou seja, a carga toda, né? O centro da carga é 1.200, a carga toda tem 2,40 m. E ela, mesmo assim, ela elevando aos 4 metros que a gente disse, tá? Porque a gente prolongou, lembra? A gangorra, ó. Fizemos isso na gangorra, tá? Essa máquina de 2.500 quilos só consegue pegar 1.450 quilos até os 4 metros. Se eu for elevar isso até 4,70 m, não sei de cabeça, mas certamente não chega a 1.000 quilos aqui. A 6 metros, então, você pode ter certeza que isso não chega a 600 quilos e talvez até menos. A gente tem isso no manual. Entenderam? Altura, profundidade de carga, né? Profundidade da carga, o meio dessa carga que a gente tem, e peso, é tudo o que define o que a gente precisa, os limites de uma empilhadeira. Legal? Bom, lembra que eu falei para vocês, vai elevando, vai perdendo? Tem um exemplo bem bacana aqui para vocês entenderem. Aqui eu estou mostrando para vocês uma vista superior, uma vista por cima de uma empilhadeira. As rodas que viram na empilhadeira são as rodas de trás, é diferente do carro, né? As rodas da frente são fixas e as que viram são a de trás. Então, como que acontece? Ó, aqui são os garfos da empilhadeira, a gente tem as rodas fixas na frente e atrás nós temos só um apoio no meio que se chama um mancal, que prende no meio para elas terem a mobilidade, para essas rodas poderem virar. Então, o que a gente tem? Nós temos um triângulo, tá? E nós temos o centro de carga que fica aqui nesse meio. Olha que bacana a gente mostrando, então, olhando ela de lado agora, o triângulo que a gente tem aqui nessa primeira empilhadeirinha, né? A torre totalmente abaixada, a gente tem a bolinha vermelha que está aqui, bem aqui na altura do banco, aquela que eu mostrei para vocês em algumas anteriores, ali mais ou menos na posição do painel, em perfeito equilíbrio. Está dentro do triângulo, certinho aqui, ó. Perfeito. Quanto mais eu elevo, tá? Ela, mais estreito vai ficando esse local, a área para o centro de gravidade dela, o centro de carga dela.
Olha o que tem, o exemplo que a gente tem aqui, ó. Aqui a gente tem uma linha tracejada que mostra uma linha reta saindo daquele ponto de equilíbrio central da empilhadeira. Por que esse triângulo está torto? Eu estou mostrando para vocês que se essa carga, o centro dessa carga for jogada para frente de alguma forma, ou inclinando a torre, ou simplesmente a carga indo mais para frente, quanto mais eu elevo, chega o ponto de romper o centro de carga aqui. Porque faz isso para você ver. Se você fizer isso com algo pendurado, se fizer aqui, ele está aqui no meio. Se eu fizer isso, ele começa a ficar mais para a ponta, né? Mais fora do que a gente tem. E é exatamente isso que acontece. E quando esse centro de gravidade saiu de alguma forma desse triângulo, acabou, capotou sua máquina. Entendeu? Então lembra os 3 pontos de apoio da máquina. Ela não tem 4, se tivesse 4 certamente a gente poderia elevar mais. Embora nós tenhamos 4 rodas, os pontos são 3, é o triângulo que a gente tem. E aqui eu estou exemplificando que quanto mais sobe, mais estreito fica. E se de alguma forma a carga for para frente ou a gente inclinar esse mastro, essa torre para frente, esse centro é jogado e ó, capotou. Legal? Se precisar, volta essa aula aqui e observa bastante o exemplo, as bolinhas, onde que elas estão. Eu estou subindo esse triângulo e ele aqui é um triângulo equilátero e aqui ele começa a ser um isósceles e aqui piorou, né? Vai subindo cada vez mais e onde sai esses limites aqui. Vamos lá. Olha só os exemplos que eu quero ilustrar para vocês. Eu tenho aqui uma carga, aqui é o garfo, tá? Desenhado. Eu tenho uma carga de 1000 milímetros, ou seja, 1 metro. O meio dela qual que é? Meio metro, né? Ou 500 milímetros, ou 50 centímetros, tanto faz. Ela tá bem no meinho, tá tudo perfeitinho, de acordo, encostado na face dos garfos, tá beleza. Na mesma máquina de 2.500 quilos, tá show, não tem problema nenhum, ela tá bem regular. Aqui, a máquina, se eu tenho aqui uma carga de 500 milímetros, a minha carga só tem meio metro. Qual que vai ser o centro dessa carga? Se ela estiver encostadinha aqui. Ela tem meio metro, qual que é o centro dela? 250 milímetros, 25 centímetros, legal? Então assim, inclusive existe algo nas empilhadeiras que assim, para frente perde, para trás ganha. Mas nenhuma fábrica coloca isso em manuais, tá? Mas isso é uma realidade. Mas vamos lá, vamos obedecer o fácil, que a gente observa nos manuais, tá? Então a gente tem aqui uma carga de 500 milímetros, a carga total, o amarelo, o meio dela é 250 milímetros, e aí pegou dando risada isso daqui, tá? Pegou dando risada até os 4 metros que a gente falou. Olha aqui que legal. Esta carga de 500 milímetros, o meio da carga, o centro de carga, é 250 milímetros. Então, em qualquer lugar que eu colocar, ela está válida? Não. Olha que exemplo bacana aqui, tá? Eu peguei essa mesma carga de meio metro, de 500 milímetros, só que eu coloquei ela lá na ponta dos garfos. Qual é a distância que ela está da face dos garfos até o começo da carga? Aqui, ó, ela tem 500 milímetros aqui vazio. Colocaram a carga lá na frente, está vazio. E onde está o meio dessa carga aqui? A carga tem mais 500 milímetros. Onde está o meio dela? Ela está aqui, ó, em 250 milímetros. Ou seja, 500 mais 250, eu tenho 750 milímetros. Ou seja, o meu centro de carga está em 750 milímetros, porque eu dei esse gap aqui, ó, esse vazio aqui. Então eu sei qual que é a metade da carga, mas qual que é a distância que ela está aqui? Está lá na frente? Vamos medir daqui até o meio da carga quanto que a gente tem de distância. E a gente vai perder. Tínhamos uma carga bacana, regular, mas não encostamos aqui, a gente dançou. Como que normalmente é feito isso? É muito comum no mercado. O camarada que vai tirar uma coisa lá do outro lado do caminhão, ele está aqui parado, aqui ele já tirou a primeira carga, ele tem que tirar lá, ele coloca prolongador de garfos e ele precisa calcular. Isso, legal? Olha o outro exemplo que a gente tem aqui, tá? Uma carga totalmente irregular de peso que a gente tem. Mais pesada na frente, mais leve atrás,
um centro de carga totalmente irregular que a gente precisa medir também para ter essa segurança. Legal? Então, tudo isso é para mostrar aqui. Prolonguei e perdi, passei de 4 metros, perdi, passei o peso, perdi. Máquina para 2.500 kg, centro da carga está até 500 milímetros a partir da face do garfo, tá beleza. Subi até 4 metros, tá beleza. Qual é a carga que a máquina diz? Ela é para 2.500 kg, obedecendo essas grandezas, ela faz o que ela prometeu. Prolonguei, fui para mais de 4 metros, tudo fez a gente perder. Sempre baseado em manuais da máquina, legal? Olha lá, aqui a gente tem um exemplo que a plaqueta das máquinas sempre vão mostrar esse desenho. O que é isso? Todas as plaquetas de máquina têm essa ilustração. Nós temos o solo, a roda, esse aqui o nível do solo, nível 0, a roda, o mastro, o garfo aqui e a carga. Olha só a divisão dessa carga perfeita, no meio e no meio, tá tudo certinho. Então o que mostra pra gente? A gente tem aqui, ó, representação gráfica da roda, mastro e do garfo, legal? O centro da carga é o B, ó, o meio da carga aqui, ó, B, que é daqui até aqui, tá certo? O B que a gente tem aqui, ó, em 500 milímetros, tá? Ela vai pegar 2.000 quilos, aqui seria uma carga, uma máquina triplex, lembra que eu mostrei para vocês? 2.000 quilos, em 600 milímetros, ou seja, uma carga de 1,20. 600 milímetros é o centro da carga, 1.810 quilos. E em 1.000 milímetros, ou seja, uma carga de 2 metros, 1.320 quilos. Uma máquina para 2.500 quilos até 4,70 metros, que é isso daqui. A máquina sempre vai mostrar para vocês a pior condição dela. Uma máquina de 4,70 metros, eu posso pegar 2.500 quilos com ela? Posso. Até quanto? 4 metros. Mas se ela for uma triplex e ela mostrar lá 4,70 metros, mesmo sem ser triplex, se ela mostrar que o máximo dela é 4,70 metros, lembra, até 4 metros faz o que promete. Mas a plaqueta sempre vai mostrar a pior situação que ela pode chegar. Tá lá a plaqueta, como eu disse para vocês. Aqui ela diria uma triplex, 4.700 milímetros, né? Sem chegar nisso, eu disse para vocês, eu coloquei a certeza de que era. E tudo aquilo que a gente mostrou também, tá? Em resumo, para tirar um sarro, os gordinhos têm que ter uma vantagem, né? Se a gente, aqui nessa ilustração, tá mostrando o gordinho aqui tentando equilibrar a carga, você vê como que a bichinha tá tombada para frente, né? Óbvio que isso não existe, mas em tese é isso. Na gangorra, se a gente colocar mais peso, lembra do gordinho lá? A gente consegue equilibrar se tiver mais peso do outro lado. Meus jovens, eu sei que é uma aula tensa, é uma aula extensa, mas é algo que pode surgir dúvidas e a gente tem lá www.professorempilhadeira.com.br, que nós temos lá a área do fórum, tá? Para vocês entrarem, colocarem suas dúvidas lá e eu vou responder para vocês. Mas se vocês assistirem mais do que uma vez, eu sei que foi muito conteúdo, assistindo mais do que uma vez, provavelmente vocês consigam entender isso, sempre lembrando do que? Gangorra. Sempre lembrando do que? Da gangorra. Sempre. Se você se remeter à gangorra, você vai entender tudo aquilo. Legal? Mas como a altura é a mesma história, para cima, para eu elevar outro cara que está lá na ponta da gangorra brincando, como eu tenho que fazer? Aumentar a altura dele. Aumentou a altura dele, aumentei essa distância, já está desequilibrado. Lembra sempre da gangorra. Legal? Meus jovens, um grande beijo do Ricardo Timóteo, professor empilhadeira. Tá começando a complicar, porém, se vocês entenderem dominar isso, ninguém segura. Vai voar abaixo. Tá legal? Mais uma vez, putz, eu tava esquecendo. Dá o seu like aí. Dá o seu like aí. Né? Se inscreve nesse canal, vamos fazer ele crescer. Dá o like aí pra gente. E também compartilha com outras pessoas que são do segmento que você conhece, para dar uma fortificada aqui. Beleza? Combinado, gente? Um beijo do professor Empilhadeira. Amo vocês. A próxima aula a gente vai afunilar mais ainda. Vocês vão ver que vai deixar isso menos complicado,
mas a gente tá fazendo o alicerce pra gente crescer. Legal? Um beijão, dá seu like, curte, faz tudo de bom aí e a gente se vê na próxima. Um beijo, fui!